muita paz e que nós possamos estar um pouco mais próximos de Deus. Nós gostaríamos de conversar hoje sobre algumas passagens do Evangelho de Jesus que nos colocam profundos desafios da vida. E nós encontramos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, as passagens em que Jesus acabara de falar no monte, no famoso sermão, e na sequência desses capítulos, Jesus vai nos dizer sobre a necessidade profunda da transformação de nós mesmos e nos coloca do objetivo da nossa existência perante a vida, do objetivo da nossa existência. E quando nós falamos perante a vida, nós não estamos aqui falando sobre a encarnação física, mas da vida espiritual. Porque muitas vezes nós tentamos separar vida física e vida espiritual, e essas duas não se separam, porque são duas etapas da existência de um mesmo ser. São etapas de crescimento do mesmo ente, do mesmo jornadeiro que é o espírito humano, nessa sua jornada de ascensão. E Jesus nos coloca desses profundos desafios e ele vai falar da questão de nós procurarmos fazer os maiores esforços possíveis para que nós possamos encontrar verdadeiramente o sentido da vida. E ele, em determinado ponto, nos aconselha a entrarmos pela porta estreita, porque ela é muito difícil e muitos são aqueles que preferem entrar pela porta larga, e é a porta de confortos, a porta que não leva a nenhum tipo de desafio, e quando não existe desafio, não existe nenhum tipo de crescimento. A jornada física, a jornada do espírito, seja física ou seja no plano espiritual, é toda uma jornada de desafio. Nós estamos constantemente sendo desafiados a fazer o grande enfrentamento. Naquilo que Paulo de Tarso chamava de o bom combate, o grande combate. E esse combate não é com o mundo. Enquanto nós entendermos que o combate a realizarmos é com o mundo e com tudo aquilo que nos rodeia, nós não teremos entendido verdadeiramente o propósito da nossa existência. Porque quando nós nos colocamos a combater o mundo, quando nós nos colocamos a enfrentar as dificuldades que nos são impostas pelos outros, como se os outros fossem verdadeiramente o inferno, naquilo que dizia o pensador, o inferno são os outros, nós realmente não entendemos que a grande dificuldade da existência humana não está em vencer a nada que esteja fora de nós. Mas o grande desafio consiste em nós vencermos a nós mesmos. Por isso, a proposta de Jesus, de entrarmos por essa porta que nos proporciona grandes desafios, ou seja, de aceitarmos os grandes desafios da vida como patamares de crescimento e patamares de evolução, como instrumentos de crescimento, como instrumentos de renovação, como instrumentos de libertação de nós mesmos. E essas passagens todas de Jesus nos levam a esse sentido, até que chega um momento em que Jesus vai nos colocar da necessidade de nós entendermos o que ele dizia com relação a eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós temos entendido isso de uma forma muito errada. Nós temos entendido que ir a Deus se dê tão somente através da religião, através dos aspectos da religião. E entendemos ainda a religião apenas como sendo algo exterior, algo que é um lugar em que nós vamos, que é uma prática que nós realizamos, que é um culto que nós
frequentamos, que nós praticamos e colocamos isso tudo em questões que são profundamente exteriores. Mas Jesus vai nos dizer que realmente não é isso, porque ele diz lá no capítulo 7, versículo 21 de Mateus, que nem todo aquele que diga Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim todo aquele que realiza a vontade do Pai que está nos céus. E Jesus nos coloca como uma condição fundamental para nós nos encontrarmos com Deus, e aí nós não estamos falando de religião, embora o aspecto da palavra seja realmente de religar, de unir a criatura, de unir novamente a criatura ao Criador, ou de unir definitivamente a criatura ao Criador, mas não no conjunto das práticas exteriores. Porque, como diz Jesus, isso não é uma questão exterior. É uma questão de prática da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus a que Jesus nos coloca? É simplesmente que nós sejamos melhores. Que nós sejamos o melhor que nós possamos ser hoje, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio com todas as pessoas que nós conhecemos, no nosso convívio com as pessoas que nós desconhecemos, no nosso convívio com o mundo, no nosso convívio com a existência, com a vida em si, porque nós nos relacionamos com Deus através de tudo aquilo que nos cerca, em todo instante e em todo momento. E nós ainda acreditamos que sempre que nós dizemos Senhor, Senhor, sempre que nós nos colocamos de joelhos em um determinado templo, ou em uma prática de culto em uma outra determinada conotação religiosa, nós estamos junto de Deus. E não é isso. Nós só estamos verdadeiramente junto de Deus quando nós estamos próximos do mundo que nos cerca. Nós até agora acreditamos que para viver no mundo, nós precisaríamos, para estar mais próximos de Deus, nos isolarmos de todos os aspectos que nos provocam desafios. E não é isso, porque os aspectos que nos provocam os desafios são os aspectos que nos levam ao encontro de nós mesmos, não daquilo que nós temos de mais perfeito em nós. Não, porque isso não nos levaria a desafios, mas nos leva ao encontro daquilo que nós temos de mais imperfeito em nós. E qual é o sentido disso? Talvez nós nos perguntemos. O sentido não está todo na perfeição? Sim, está. O sentido está todo em nós buscarmos a perfeição. Tanto que Jesus, um pouquinho antes, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48, vai dizer: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se somente amardes os vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Não fazem o mesmo também os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vós, vosso Pai Celestial. E existe uma grande mensagem oculta nisso que Jesus nos coloca. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Porque a visão que nós temos de Deus ainda é de que Deus esteja acima das nuvens. Nós ainda acreditamos que Deus é o velhinho lá de cima, que é o Senhor de barbas brancas,
que é o cara, que é o homem com quem eu vou conversar, e que esse cara, esse homem, esse senhor de barbas brancas, não se mistura. Que ele está acima de todos os homens, e realmente está, mas acima de todos os homens no sentido de colocar que não existe uma relação com eles. E todo aspecto de amor, todo aspecto de justiça de Deus se dá justamente pelo fato de que está o tempo todo no mais direto contato com todos, com todas as criaturas, com todos os seres, com toda a criação, da melhor forma possível, compreendendo, orientando e proporcionando o crescimento que seja necessário. E aí nós entendemos que sermos perfeitos como o Pai também é perfeito, nos coloca na obrigação de estarmos próximos de todos aqueles que estejam próximos de nós, onde quer que nós estejamos, em qualquer momento que nós estejamos. E nos coloca a necessidade de entendermos da necessidade de vivermos no mundo como precisamos viver no mundo. E esse capítulo, Sede Perfeitos, nos coloca uma mensagem muito interessante chamada O Homem no Mundo. E nessa mensagem nos coloca um espírito protetor. O seguinte: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. E entrar na posse da herança do céu, do herdeiro do céu, não quer dizer um lugar de contemplação, mas quer dizer dividir com Deus a possibilidade de fazermos todo o bem que nós possamos, sem esperar o menor reconhecimento, sem esperar a menor retribuição, mas apenas fazer o bem pelo bem. Apenas compreender por compreender. Apenas amar por amar. E coloca ainda o texto: não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos de vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arrobo da alma, ou a proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria de praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. E nós voltamos à questão do campo do Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diga Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque
Nós talvez tenhamos entendido o Evangelho de Jesus de uma forma muito superficial. E talvez tenhamos entendido também a doutrina espírita de uma forma muito superficial. Talvez nós tenhamos entendido a doutrina espírita como mais uma prática religiosa, como mais um lugar em que nós vamos para nos reunirmos em um determinado culto, sendo que a doutrina espírita não é isso. Tanto que Kardec, num discurso de comemoração ao Dia dos Mortos, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vai colocar do aspecto verdadeiro da religião do Espiritismo. Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Crer na alma e em sua imortalidade. Na pré-existência da alma como única justificação do presente. Na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral. Na perfectibilidade dos mais imperfeitos seres, na felicidade crescente como a perfeição, na equitativa remuneração do bem e do mal. Segundo o princípio, a cada um segundo suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceções, sem favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação ilimitada e a da perfeição, no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade das relações entre o mundo invisível e o mundo visível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados, considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito, que é eterno, aceitar corajosamente as provações em vista de um futuro mais invejável que o presente, praticar a caridade em pensamentos, em palavras e obras, na mais larga acepção do termo, esforçar-se cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando toda a imperfeição de sua alma, submeter todas as crenças ao controle do livre exame da razão e nada aceitar pela fé cega, respeitar todas as crenças mais sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém, ver enfim nas descobertas da ciência as revelações da natureza, que são as leis de Deus, eis o credo, a religião do Espiritismo. Religião que pode conciliar-nos com todos os outros cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir os espíritas numa santa comunhão de pensamento, esperando que ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. O que Kardec coloca aqui é a afirmação, o entendimento de tudo aquilo que nos coloca Jesus. O fundamento da existência humana não é outro senão nós nos melhorarmos onde quer que nós estejamos. Isso não é fácil, porque é muito mais difícil nós enfrentarmos a nós mesmos do que enfrentarmos aos outros. E é por isso que nós o fazemos com tanta frequência, enfrentarmos aos outros e colocarmos as responsabilidades das nossas falhas, dos nossos deslizes, todos os outros. As razões das nossas infelicidades, todas no outro. As razões da nossa queda, das nossas repetidas falhas, dos nossos repetidos erros, todos os outros. Porque quando nós prestarmos a atenção no fato de que o fundamento da existência não é outro, senão nós nos encontrarmos com Deus em nós mesmos, onde quer que nós estejamos, entendendo assim que o templo, que a casa de Deus, não é uma casa de paredes, de pedra, mas é sim o templo vivo do coração. E que nós não podemos verdadeiramente estar em contato com Deus se não estivermos verdadeiramente
em contato com o próximo, e por isso dizia Jesus que a lei do amor se coloca em 3 aspectos: no amor que nós temos a Deus, que se reflete verdadeiramente no amor que nós temos ao próximo, que é um reflexo imediato do amor que nós devemos ter a nós mesmos. Porque nós amarmos a nós mesmos significa fazermos o melhor por nós mesmos, entendermos a finalidade da existência de nós mesmos e fazer tudo para atingir esses objetivos. E nós só podemos isso através do outro. Um espírito nos disse certa vez que o outro é a ponte que nos conduz a Deus. É o grande desafio, entendermos a finalidade da existência humana. Ela não está nas palavras Senhor, Senhor. Ela não está em vencer aos outros. Ela está nesse grande desafio que é nós nos conhecermos, olharmos para nós mesmos. E isso é muito difícil, Quando nós vemos a cada dia, a cada instante, a soma das nossas imperfeições, é muito difícil. Mas é somente assim que nós podemos encontrar em nós mesmos essas imperfeições. Olhar para nós mesmos não é olhar para as perfeições, é olhar para as nossas imperfeições e perceber que a lei de progresso é a lei de transformação. Nós não quebramos imperfeições e as jogamos fora. Nós tomamos as nossas imperfeições e as tornamos virtudes. Nós tornamos os nossos defeitos, nossos vícios, em virtudes. Esse é o sentido, esse é o objetivo. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que nós possamos estar em paz em nós mesmos, na certeza de que nós todos caminhamos para Deus, e que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.